Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Química Orgânica. Que alegria, que prazer você estar aí junto conosco para podermos caminhar ainda mais nessa ciência linda, maravilhosa, empolgante que é a Química, em especial no terceiro ano, a Química Orgânica. Nesta aula nós vamos ter um nivelamento de conhecimento e em específico geometria molecular. Nós temos alguns objetivos para esta aula. Quais são, professor? Compreender os conceitos e fundamentos sobre a geometria molecular. Entender a razão da geometria da água ser angular e não linear. E praticar, claro, esses conhecimentos resolvendo algumas atividades. Bom, alguns questionamentos interessantes e pertinentes a esta aula. O que é geometria angular? Como determinar a geometria angular, a geometria molecular de uma determinada substância? Vamos trabalhar. Caminhe comigo. Bom, geometria molecular é a forma com que os átomos estão dispostos no espaço, na molécula. Quando nós desenhamos no caderno ou no quadro de giz, moléculas como a água, moléculas como a amônia, nós desenhamos num plano de duas dimensões. Mas, na verdade, nós não temos isto aqui para a molécula de amônia. Algo plano, algo sem profundamento. O que nós observamos na prática com análises, vários tipos de análises, é que a molécula de amônia ela não é planar, ela é algo semelhante a isto aqui. Ela tem um certo ângulo, ela é em forma piramidal, nós dizemos. Por quê, professor? Porque o nitrogênio tem elétrons, ali tem pares de elétrons livres e esses elétrons, eles vão empurrar esses átomos de hidrogênio no sentido oposto, dando uma conformação espacial para esta molécula. O mesmo acontece com a água. A água ela não é uma molécula linear, planar. Por quê, professor? Porque o oxigênio ele tem pares de elétrons livres e esses elétrons livres eles vão ter uma repulsão entre si e também em relação aos hidrogênios e vão empurrar esses hidrogênios no sentido oposto, dando então uma conformação angular para a água. Muito bem, então vamos caminhar. Então as moléculas podem apresentar vários átomos a constituindo e esses átomos ligados vão dar formas geométricas, principalmente em relação ao átomo central. Não só esses elementos químicos ligados, mas como também os seus pares de elétrons, seus elétrons livres. Observe aqui, nós temos a molécula de metano, desenhada no caderno, desenhado num plano bidimensional, nós temos isto aqui. Mas na prática nós sabemos que o metano ele é em formato tetraédrico, ou seja, ele não é plano como nós desenhamos ali na folha de caderno, que é um plano bidimensional, mas ele tem um formato tetraédrico, como eu estou mostrando para você aqui. Agora, professor, como eu vou conseguir determinar a forma geométrica de uma molécula? Vamos trabalhar nesta aula e vamos descobrir. Bom, para nós descobrirmos então a forma geométrica de uma molécula, nós temos várias técnicas. Nós temos difração de raio-x, microscopia eletrônica, mas, professor, eu não estou dentro de um laboratório para poder usar esses equipamentos e fazer esse tipo de análise. Então, nós temos uma teoria que vai nos auxiliar a prever a geometria molecular da substância. Qual é essa teoria, professor? É a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, do inglês VSEPR. Então, esta teoria nos diz o seguinte:
Esta teoria afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, afastando-se e alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. Muito bem, vamos trabalhar aqui um conceito inicial para descobrirmos a geometria de uma certa substância. Observe, nós temos aqui essa substância, o tricloreto de fósforo, e nós vamos descobrir os pares eletrônicos dos átomos envolvidos, que são cloro, 3 cloro e 1 fósforo, e vamos ver se o átomo central, que é o fósforo, tem pares de elétrons livres, tá? Esse conhecimento é pré-requisito para nós sabermos determinar a geometria molecular de uma substância. Então, observe, com o auxílio de uma tabela periódica, nós observamos que o fósforo está na coluna 15 da tabela periódica. 15 ou grupo 5A, ou então, na família do nitrogênio, por isso ele tem 5 elétrons. Bom, ele tem 5 elétrons e por isso está contido lá naquela coluna, tá? Corrigindo a minha fala. Então ele tem 5 elétrons, nós dispomos esses 5 elétrons com 5 pontinhos à sua volta. O cloro ele está presente na coluna 17 ou 7A, tá? E por isso ele tem 7 elétrons no seu último nível. Nós representamos esses 7 elétrons com 7 pontinhos. Então eles vão fazer ligações químicas para se estabilizar. Efetuam 3 ligações químicas, o fósforo faz 3 ligações químicas, uma com cada cloro, e sobra-lhe, portanto, 2 elétrons, porque ele tem 5, usa 3 para efetivar a ligação química. Então, sobram-lhe 2 elétrons, um par de elétrons. Esse par de elétrons vai ser fundamental para nós determinarmos a geometria molecular. Muito bem, eu deixei aqui uma atividade para você, dou-lhe um tempo para você pensar e resolvê-la. Mãos à obra.
Parabéns! Parabéns por você ter se dedicado e aplicado e resolvido esta lição. Confere comigo aqui. Bom, tanto o enxofre como o oxigênio, eles pertencem à mesma coluna na tabela periódica, coluna 16 ou coluna 6A, 6 elétrons no último nível, esses elétrons representados por esses pontinhos aqui. Agora, professor, eu quero muito descobrir, saber como determinar a geometria molecular das substâncias. E é isso que nós vamos trabalhar agora. Eu lhe digo já de imediato, meu caro e cara aluna, quando nós temos uma molécula de 2 átomos apenas, uma molécula diatômica, ou seja, constituída de 2 átomos, independente se nós tivermos pares de elétrons livres, nós vamos ter sempre uma geometria linear. Observe aqui, 2 átomos constituindo esta molécula, não tem outra geometria possível para esses 2 átomos estarem o mais espaçados possíveis. Qual é a probabilidade? É uma geometria linear. Então, quando nós temos uma molécula diatômica, nós vamos ter sempre a geometria linear. Muito bem, nós temos aqui o exemplo do ácido clorídrico ou então do gás oxigênio. Agora, professor, quando nós temos uma molécula triatômica, constituída de 3 átomos. Bom, quando nós tivermos uma molécula triatômica e não tem pares de elétrons livres, como é o caso do gás carbônico, aqui eu tenho esse modelinho que representa o gás carbônico. Observe, o carbono é o elemento central, todos os átomos, todos os elétrons envolvidos na ligação química, tá? Não temos elétrons de valência livre aqui em volta do átomo de carbono, que é o átomo central. Então, quando nós temos esta situação, nós temos uma molécula linear. O ângulo de ligação, tá? O ângulo entre as ligações químicas será de 180 graus. Agora, professor, quando nós temos o átomo central com pares de elétrons livres, que é o caso da água. A água, nós temos o oxigênio com 6 elétrons de valência. E ele usa apenas 2 elétrons nas ligações químicas com hidrogênio. Então, aqui o que acontece? Nós temos pares de elétrons livres e a teoria de repulsão dos pares eletrônicos me diz que esses pares de elétrons aqui sobre o oxigênio vai empurrar os átomos de hidrogênio no sentido oposto, dando esta conformação angular para a molécula. Então, a molécula de água, assim como todas as moléculas triatômicas, onde nós vamos ter pares de elétrons livres, elas terão esta conformação angular. Muito bem. Agora, professor, quando nós temos uma molécula constituída de 4 átomos, o raciocínio é sempre o mesmo. Você deve observar se o átomo central ele tem elétrons livres. E se ele não tiver 4 átomos sem o átomo central ter elétrons livres, nós vamos ter uma molécula planar. Então, nós vamos ter esta molécula semelhante a este desenho, a esta representação aqui. Nós vamos ter esta geometria, a geometria trigonal plana, quando nós temos 4 átomos e não temos pares de elétrons livres no átomo central. Agora, professor, quando nós tivermos pares de elétrons livres no átomo central, como é o caso da amônia. O nitrogênio ligado com 3 hidrogênios. O nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Ele usa apenas 3 ligando com os hidrogênios. Então, ele vai ter um par de elétrons livres e esse par de elétrons livres vai dar uma conformação espacial para a molécula da amônia, que nós chamamos de geometria piramidal. Observe, ela tem uma espécie, ela lembra uma pirâmide, por isso nós damos este nome, geometria piramidal.
Muito bem. E agora, professor, quando a molécula possui 5 átomos? Quando ela possui 5 átomos, que é o caso do metano, e não tem pares de elétrons livres no átomo central, que é o caso do carbono. Observe, todos os elétrons do carbono, eles são envolvidos nas ligações químicas, não existem pares de elétrons livres. Então, quando nós temos esta situação, a geometria molecular vai ser tetraédrica. Então, 5 átomos sem pares de elétrons livres, geometria tetraédrica. Professor, é muita informação, eu preciso praticar essas informações, eu preciso cristalizar na minha mente. Vamos fazer isto então, vamos fazer isto. Eu tenho aqui alguns exemplos. O trifluoreto de boro. Então, nós vamos identificar o boro na tabela periódica e sabemos que ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. E o flúor, 7 elétrons. Nós vamos ter, então, uma ligação química para cada flúor e o boro usando seus 3 elétrons nas ligações químicas. Então, nós não vamos ter elétrons de valência livre aqui no boro, em volta do boro. Então, qual é a geometria, professor? A geometria vai ser essa, planar. A geometria vai ser esta, geometria trigonal planar. Muito bem. Professor, quero mais um exemplo, professor. Preciso fixar bem essas informações. E eu tenho outro exemplo para você. O tetracloreto de carbono. Tetra, 4. Cloreto, cloro. Carbono, evidentemente, carbono. Vamos identificar os elétrons de valência de cada átomo. O carbono tem 4 elétrons de valência. O cloro, 7 elétrons de valência. A ligação química entre eles, o carbono vai usar todos os seus elétrons de valência, não vai ficar nenhum par de elétrons livres em volta do carbono, então nós vamos ter uma geometria semelhante a esta aqui, tetraédrica. Professor, eu nem sabia que era tão fácil. Sim, sabe, na verdade, é fácil porque você é um aluno dedicado, aplicado, mas também a ciência, a química, não é para complicar, é para ajudar. Sim, não temos tanta dificuldade assim. Por quê? Porque você é uma pessoa dedicada. Outro exemplo, nós temos o triiodeto de fósforo. 3 iodeto, iodo, fósforo, o próprio fósforo. Identificando seus elétrons de valência, o fósforo nós temos 5, o iodo nós temos 7. Então, nós vamos ter pares de elétrons livres, elétrons de valência livres aqui. Então, nós vamos ter um par de elétron livre, e aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma repulsão eletrônica. Este par de elétron vai empurrar os hidrogênios para baixo e nós vamos ter esta conformação espacial, da qual nós denominamos de piramidal. Muito bem, muito bem. Agora eu separei uma aqui para vocês, uma atividade para vocês praticar, exercitar este conhecimento. Tempo para você.
Muito bem, meu caro. Muito bem, minha cara aluna. Sabia que você ia conseguir. Sim, claro, depois de uma aula espetacular como esta. Professor, nem tanto. Calma lá, professor. Segura a onda. Segura a onda. Você deve representar. A ideia era você representar a fórmula de Lewis e descobrir a geometria molecular para a molécula de amônia e para a molécula do etino. Então, confere comigo a solução aqui. A amônia, nós temos aqui o nitrogênio, 5 elétrons, ele usa 3 para fazer as suas ligações químicas, sobram-lhe 2, sobra um par de elétrons, então nós vamos ter uma conformação geométrica piramidal, uma geometria molecular denominada piramidal, porque esse par de elétrons vai dar uma conformação especial aqui para esta molécula de amônia. Agora, neste caso aqui do etino, tá? Nesse caso do etino é um caso bastante interessante, tá? Porque nós temos ali 4 átomos e a sua geometria, ela é linear. Ela é linear porque nós não temos elétrons livres em nenhum dos átomos. Então, nós vamos ter uma conformação espacial linear para esta moléculazinha ali. Muito bem. Então, olha, lembre-se, para nós descobrirmos a geometria molecular de uma determinada substância, nós precisamos desenhar a fórmula de Lewis para ela, descobrir se o átomo central possui elétrons livres. Se não possuir elétrons livres, vai ser planar, tá? A molécula vai ser planar. Agora, se ela possuir elétrons livres, se ela tiver 4 elétrons, se ela tiver 4 átomos, for uma molécula de 4 átomos, 5 átomos ou 3 átomos, aí vai ter uma conformação espacial diferenciada para esta molécula. Aí você tem que lembrar, tá? Ela pode ser angular, ela pode ser piramidal ou pode ser tetraédrica, dessas que nós analisamos. Muito bem, eu separei aqui uma reportagemzinha interessante que fala sobre o funcionamento dos micro-ondas. Será que esse funcionamento tem alguma coisa relacionada com a geometria molecular da água? Bom, então você vai exercitar a leitura, você vai pesquisar, você vai aprofundar os seus estudos. É isso, meus caros alunos, eu vou ficando por aqui. Os meus sinceros agradecimentos a você, porque você é a razão de nós estarmos aqui nos empenhando, trabalhando, dedicando, tá? E claro, agradecendo toda a equipe técnica da SED, Secretaria de Estado de Educação do Paraná, e o nosso intérprete querido, dedicado, aplicado aqui, trazendo também as informações a vocês. E é isso aí. Até breve e conto contigo na próxima aula.